CEAPA, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, sejam todos muito abençoados, o pessoal que está aqui, encarnados e desencarnados, aos nossos companheiros das redes sociais, que todos vocês tenham um dia muito abençoado e que o amor de Deus invada todos os nossos corações. Hoje é quarta-feira, dia 8 de dezembro do ano de 2021, e nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar, hoje o capítulo 25, Buscai e Achareis. Mas antes eu queria só falar alguns lembretes, Eu sei que é repetitivo, mas para quem ainda não ouviu, a gente tem que falar. Das nossas redes sociais. Então, nós temos essa aqui, que é o Facebook, que a gente está colocando a live, que é ao vivo, todas as aulas, as palestras. Também o nosso Instagram, da mesma forma. Temos o nosso canal do YouTube, que, como a gente já explicou, não temos a transmissão direta ao vivo, por conta de uma exigência da própria plataforma, mas depois que acaba aqui, o companheiro vai e coloca a mesma aula, a mesma palestra lá no nosso canal do YouTube, que tem pessoas que preferem assistir pelo YouTube, E temos também o nosso site, centroespiritautivopanfiro.com. Acessando lá, vocês têm todas as informações sobre a casa, a história da casa, como começou, todas as atividades, os cursos, como ajudar, Então, temos aí todas as informações. Quem já conhece, a gente pede que também acesse, porque aí vai dando visibilidade. Nós vamos subindo aí nas preferências de conteúdo, e é muito bom, que esses conteúdos, que essas preferências sejam de coisas boas, e não de sites e notícias ruins. Então, a gente vai ler um pedacinho aqui. Eu vou pedir para o nosso companheiro Giovanni para ler um pedacinho do Evangelho, para depois a gente fazer a nossa prece. Como a gente sempre faz em todos os estudos, em todas as palestras, a gente lê sempre o Evangelho antes de começar um pedacinho. Como é a aula do Evangelho, também lemos o Evangelho. Então, lê aí para a gente o item 1, por favor, Giovanni. Ajuda-te, o céu te ajudará. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra, e se abrirá àquele que bate a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se ele lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que está no céu dará os verdadeiros bens àqueles que vos pedirem. Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Então, vamos agora todos nos unirmos em pensamento, em sentimentos a Jesus, nosso Mestre querido, pedindo: Senhor Jesus, Mestre querido, abençoa, Senhor, esse momento. Abençoa, Senhor, a todos nós que estamos buscando, Senhor, nos melhorarmos e assim chegarmos a dias cada vez mais felizes. Rogamos, Senhor Jesus, que sobre a Tua permissão, esses guias amorosos dessa casa, o nosso altivo, Baltazar, Dr. Erma, Antônio de Aquino, o irmão Luiz, professor José Jorge e tantos outros trabalhadores incansáveis dessa casa de amor. Rogamos a todos a intuição, a percepção,
para que possamos absorver o melhor, as melhores vibrações emanadas desse estudo das tuas palavras, Mestre. Que seja, Senhor Jesus, em teu nome, que seja em nomes dos guias amorosos dessa casa, que seja, Senhor, em nome do amor, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos dar por iniciada o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo desta manhã. Graças a Deus. Muito bom, né? Então, nosso companheiro ali já leu, né? E aí a gente vai pensando, né? Primeiro que é interessante, né? Esse título que Kardec dá, né? Buscai e achareis. De primeira, no anterior, né? Vocês lembram lá que a gente viu, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, né? Então ele vem, a fé transporta as montanhas, vem prevenindo sobre os falsos cristos e os falsos profetas, e aí vai fazendo toda aquela sequência, né? Buscar e achareis. Só esse título já diz tudo, né? E ali o subtítulo, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Olha que interessante. Então, disse lá, está lá em Mateus, né? Pedi-vos será dado, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Então, essa parte lá em Mateus, está na parte em que tem o título de 3 advertências, né? Que Jesus já tinha feito o Sermão do Monte, e aí vem sempre Jesus prevenindo, sempre Jesus ensinando, né, a todos aqueles que estavam aí, e também a nós, porque éramos nós aqueles espíritos também. E hoje a palavra dele é eterna, né? É para a eternidade, né? Porque Jesus fala para nós espíritos imortais, né? E aí, é porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra. E se abrirá aquele que bate a porta. Olha só. E aí, o que vocês acham? Será que é isso mesmo? O que você acha, Giovanni? Acho que sim. Fala no microfone. Acho que sim. E acho que é uma ação ativa, mas que se inicia no pensamento. O pensamento plasma, e nesse plasmar vai a uma ação e ela realiza o que o pensamento plasmou. Então eu vou pedir para eu ganhar na loteria. O que você acha? No tempo de Deus. O que vocês acham aí? Então eu vou pedir com fé, ó. Não, isso jamais eu pediria. A gente está brincando aí, né? Então esse pedir, esse movimento, né? Porque quando a gente pede alguma coisa, a gente tem que se colocar numa condição aí, né? De reconhecimento que eu estou precisando, né? E o que a gente está pedindo? O que você acha, Luiz? Pedir-vos será dado. Aí, loteria, Luiz. Ainda existe loteria, gente? Eu nem sei. Eu estou falando aqui loteria, mas acho que não sei nem se existe mais esse negócio. Fala aí no microfone, senão eles reclamam da gente. Tira o dedo do microfone. Não, mas isso fica melhor para mim. Isso, assim tá bom. Eu acho que pedir é válido, né? Mas a gente não pode pedir igual a criança. A gente tem que pedir as coisas do céu, não as coisas da terra. Exatamente. E falando de Leon Denis, existe também o poder da vontade, né? Sim, do pensamento, da vontade. Isso, que é o que dá um impulso para, como ele falou, plasmar as coisas que elas venham a acontecer. Porém, pedindo as coisas do céu, não as coisas materiais, né? Ou seja, ao invés de pedir um carro, eu vou pedir saúde e inteligência para ter emprego, que é para comprar um carro. Exatamente. A gente até pode pedir coisas materiais que a gente precisa, né? A gente está brincando aqui com a questão da loteria, mas, poxa, se eu estou desempregada, eu posso pedir sim, né? Mas olha lá, pedir e vos será dado. Então eu vou lá pedir, Senhor, me ajuda a me dar né? Eu preciso de um emprego, né? Para sustentar minha família, né? Como você colocou aí. Buscar e acharei. Então eu vou buscar também, né? Eu também tenho que fazer esse movimento de sair da inércia, quer dizer, bater a porta.
Então, às vezes a pessoa fala assim, minha vida é ruim, eu estou desempregada, mas fica o dia inteiro deitado, ou então fica esperando alguém, né? Olha, tem um emprego aqui para você, ou então, eu vou ficar aqui, fica naquela. E assim na nossa vida espiritual também, poxa, eu queria tanto que a minha vida melhorasse, eu queria fazer tanta coisa, eu não sei. Por exemplo, eu mesma, eu ficar aqui esperando eu vim para cá, né? E aí fui convidada para cá, para falar. Não acho que eu tenho capacidade, que a gente quando está aqui, os espíritos ajudam muito, né? Mas eu peço ajuda e recebo, né? E assim na nossa vida também espiritual, né? A gente pede paz, a gente pede força, né? Que eu acho que é a grande, assim, né? Como é que se diz, né? O despertar, né? Porque o que a gente tiver que passar, a gente vai passar para o nosso próprio bem, né? E é difícil a gente entender isso, né? E quando ele coloca aqui, né, essa movimentação, a gradação, não é isso? O que eu percebo aqui é aquela gradação, né? Eu vou pedir, né? Vou buscar. Tem até o capítulo 27, depois, né? Depois vem o 26, que é sobre a mediunidade, né? Receber graça. O capítulo 27 é só sobre pedir e obtereis. Depois a gente vai ver lá na frente, vai ensinar como é que é a questão da prece, como é que se faz prece, porque até para rezar a gente não sabe, né? Quando Jesus ensinou lá o Pai Nosso, foi porque as orações eram coisas mais, né, que os saduceus, os fariseus faziam para os outros verem, né? Tinham fazendo pela rua para todo mundo ver. Quando é aquela coisa íntima, né? A gente fazia aquele pedido, mas como é que eu estou pedindo, né? Como ele colocou aqui, com o nosso pensamento. Às vezes a gente pede, meu Deus, me ajuda, aí eu sou uma pessoa melhor, mas eu estou trabalhando para isso? Eu estou realmente me empenhando? O que meu pensamento está querendo, né? Ou até uma coisa material, meu Deus, me arruma um emprego, mas no fundo eu estou querendo trabalhar? Ou eu estou querendo ainda ficar nessa situação de vítima para receber auxílio do governo, auxílio da casa espírita, ou da igreja evangélica, ou da igreja católica? Ou, meu Deus, eu sou tão sozinho, eu quero arrumar uma pessoa, quero casar, alguma coisa assim. Mas será que no fundo eu não estou pensando, né, que casar é uma trabalheira, né? Cuidar de casa, né? A gente que é dona de casa, a gente sabe. Então, acho que a gente tem que pensar também nisso, né? Como você falou, o Leon Denis trabalha muito isso naquele livro Problema do Ser, né? Tem um capítulo falando sobre a disciplina do pensamento, a reforma do caráter, que inclusive o nosso altivo lia sempre, todos os dias, e recomendava que a gente lesse também. Que esse livro, eu, por exemplo, comecei a ler ele direto, não consegui. Então, eu li assim, de capítulos, né? A gente vai lendo os capítulos, os pedacinhos, porque ele é muito denso, assim, tem muita coisa interessante, muito bom, né? E fala sobre a vontade, que é a força, né? Mas não é que às vezes a gente não tenha vontade, né? Tem a pessoa, eu queria tanto parar de fumar, mas eu não consigo, não tenho força de vontade. A gente até julga, fulano não tem força de vontade. Tem sim, ele tem uma força de vontade danada. Ele sabe que o cigarro faz mal, ele sabe que a bebida faz mal, ele sabe que está prejudicando a relação familiar, social dele. Às vezes o trabalho na casa espírita, ou na igreja, ou sei lá onde for, mas ele continua a fumar. Não é isso? Então, é a questão do foco, né? Do foco, né? Com lá o Saulo de Tarso, né? Ele achava que aquilo ali era certo, em perseguir os cristãos, porque eles representavam o quê? Uma ameaça a tudo aquilo que ele aprendeu. Ele era fiel à lei, que era a lei da época, né? E depois, mas ele tinha uma vontade muito forte e ele achava que estava fazendo certo. Depois que ele mudou, né, de rumo, ele foi, né, o apóstolo dos gentios, como a gente já conhece, né, uma das maiores conversões aí que se tem notícia, né? Tem a de Maria de Magdala também, que foi na época do próprio Cristo, né? E o do Paulo foi depois. Querem falar alguma coisa? Quer falar, seu carro? Nixon, você pode pegar aqui o microfone para... não, para pegar aqui. Tá, pega ali. Obrigada.
penso eu, como Jesus disse, né, que antes até da pergunta, antes da afirmativa, pedi-vos será dado, primeiro tem a pergunta, creis em mim? É isso aí, Porque não adianta você apenas de boca pedir. Você primeiro tem que crer, né? Crer na existência de Jesus, amá-lo acima de tudo, para que você possa alcançar qualquer objetivo. Qualquer pedido que você faça, se você não tiver fé, como nas passagens de Jesus ele perguntava antes, você crê em mim? Você me ama? Então, a partir do momento que você crê que você ama, o pedir pode ser as coisas materiais, como podem ser as coisas espirituais. Você precisa, como você bem disse, não adianta apenas externar a sua vontade de boca para fora. Como, por exemplo, ai meu Deus, arranja um trabalho para mim. E aí, quando o trabalho surge, ele pensa, mas é muito distante, eu estou aqui, eu tenho que... Não é isso, que na realidade não é o que ele está querendo. Ele quer, na realidade, toda a facilidade. Quando diz, buscais e achareis, é exatamente isso. Para você obter, é necessário que você saia de si, que você vá em busca daquilo que você pretende e não ficar na acomodação de apenas pedir. Mas até para pedir, você precisa ter uma concentração, você precisa acreditar e você pedir com muita fé. Senão... Sim, mas também, como a gente ainda não tem ainda essa fé, nem do tamanho do grão de mostarda, a gente pode pedir assim, Senhor, me ajuda a acreditar, me ajuda, Senhor, eu quero ser melhor, eu quero ter mais fé, né? Minha fé ainda é muito vacilante, a nossa fé ainda é muito vacilante, né? Quando está tudo muito bem, a gente tem maior fé. Quando a gente, no primeira dificuldade, a gente dá aquela balançadinha. Mas como a gente está na casa espírita, está estudando, a gente continua, né? A gente já continua. Não é igual antigamente que a gente ficava se questionando, né? Pelo menos comigo, não sei se com vocês acontece isso, né? Continuando aí, né? Aí ele coloca, né? Jesus falando, né? Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Lembrando aqui que toda vez que Jesus, né, que os Espíritos falam sobre a questão de pai, é pai na sua perfeição, não é aquele pai material que tem alguns que infelizmente não são pais, né? Só colocaram o filho no mundo. Aí é diferente, né? A gente está falando aqui daquele pai, daquele modelo de pai, daquele pai de família que trabalha, que ajuda, que participa, né? Então, sempre quando Jesus fala, quando os Espíritos falam, é essa figura de pai que a gente tem, né? E aí ele está se referindo a Deus, né? Então, mas ele está usando o exemplo do homem encarnado. Qual entre vocês que tem seus filhos, quando um filho pede um pão, vai dar uma pedra, né? Ou se quando pede um peixe, vai dar uma serpente, né? Ora, se vós, sendo mal como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus vos dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Porque às vezes a gente pede coisas que não são boas para nós. Como também uma criança, né? Às vezes a gente está criança pequena, ela não quer estar enfiando lá o dedo na tomada, às vezes. Ou então, às vezes, pai, eu quero ficar vendo, né, o dia inteiro a televisão, não quero ir para a escola hoje não. O que a gente faz? Vai para a escola, não é isso? Está chovendo, está frio, não quero ir para a escola não. Qual é o certo? Vai para a escola, né? E às vezes a gente pede, eu queria isso, queria aquilo, pede até com força, com fé, mas aí a gente não consegue.
Aí mais na frente a gente vai ver que, fofa, foi uma bênção não ter conseguido, né? Porque é o que ele está colocando aqui, né? Vosso Pai que estás nos céus dará os verdadeiros bem àqueles que os pedirem. Quer falar alguma coisa, Giovanni, sobre isso? Quais são os verdadeiros bens? Se Jesus estivesse aqui, esse foi a questão do nosso estudo de domingo, do encontro. Se você estivesse à frente de Jesus, o que você pediria? O encontro de Jesus, né? Que foi em novembro. O encontro de Jesus. E aí nós vimos que as pessoas pediram só coisas materiais. Os verdadeiros bens são coisas materiais? Não são. E realmente nós estamos muito materializados. O imediatismo da vida nos leva a isso. Nós não estamos parando para refletir sobre quais bens pedir. Às vezes a liberdade é mais importante, o amor de família é mais importante, às vezes a amizade é mais importante, às vezes a vida, às vezes a saúde, são bens materiais também, mas acima da vida e acima da saúde, será que a evolução não é mais importante? A evolução do espírito imortal? Será que a consciência do que é ser espírito imortal não é mais importante? É uma reflexão, né, para a gente fazer aí, né? Querem falar alguma coisa sobre isso? Quer falar, Luiz? Microfone. É porque o que acontece? Quem acompanha o estudo, é melhor vocês ficarem pertinhos. Eu concordo com você. Porque nos estudos a gente percebe que nós na Terra estamos mais próximos da animalidade do que do plano superior. Então é muito natural que todos nós tenhamos necessidade e necessitamos do que é material, né? Sim. Então é por isso que tem aí essa massificação do espiritismo, do estudo, para entender que a realidade não é essa. Mas como a gente pode transpor uma realidade se a gente está, né, no escafandro. Corpo físico, justamente. Né? Então a gente tem que, de fato, isso é perfeito. E é muito natural que a gente peça as coisas materiais. A gente tem que transcender isso, porque não é a realidade, né? Porque, na verdade, né, o veículo material, o corpo material é um veículo. A gente precisa das coisas materiais, sim, porque através também dessas coisas materiais a gente consegue até ajudar outras pessoas. E a nossa vida é material também, né? O problema de tudo é o foco, né? Que quando Jesus está falando aqui, né? Os verdadeiros bens, né? Que é o que a gente está comentando. Quais são os verdadeiros bens, né? Essa deveria de ser a nossa principal preocupação, mas ainda não é. Mas a gente está caminhando, né? Estamos caminhando. A gente vai chegar lá um dia. Vamos ver o que Kardec fala. Lê aí, por favor, Giovanni. Comentário de Kardec. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Tá bom, só um instantinho. Então, vamos lá. O Livro dos Espíritos, terceira parte, fala sobre as leis morais. A gente sabe lá que o Livro dos Espíritos, na primeira parte vai falar sobre Deus, né, que vai ser desenvolvido na Gênese. A segunda parte, que é o mundo do espírito ou dos espíritos, vai ser, né, mais desenvolvido no Livro dos Médiuns. Essa terceira parte, leis morais, foi mais desenvolvida aqui no Evangelho, né? E aí depois da quarta parte, esperanças e consolações, é o céu e o inferno. Então vamos lá, na lei do trabalho, que é no capítulo 3º, é só para a gente depois ler com calma em casa, né? Quem quiser, é a parte 3ª, capítulo 3, lei do trabalho. E aí, o que Kardec pergunta lá? A necessidade do trabalho é uma lei da natureza?
E os espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ela aumenta suas necessidades e seus gozos. Quer dizer, é uma lei da natureza, né? O homem vai trabalhando, mas acontece que aumenta as suas necessidades e os seus gozos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando os espíritos falam de trabalho, aí na pergunta seguinte, na 675, Kardec coloca: só se deve entender por trabalho as ocupações materiais? E os espíritos respondem: não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, toda ocupação útil é trabalho. Aí a gente começa a pensar, né? É o trabalho que a gente tem de buscar, né? De ir atrás, né? O trabalho também interior, da gente se reformando, né? Porque às vezes a pessoa assim: eu não estou trabalhando fisicamente mais, mas está tendo uma ocupação útil, né? O que é uma ocupação útil? Uma coisa que vai ter frutos, que vai ter uma utilidade, né? Eu ficar o dia inteiro deitado vendo televisão tem uma utilidade? Não. Não tem. Eu ficar lá fazendo aqueles trabalhos, né, daquelas pessoas, né, enfim, aqueles irmãos infelizes que se desviaram da lei dos homens, né? Aquilo é trabalho? Não é, porque não é útil, só prejudica os outros, né? E a lei do progresso, que está também nessa terceira parte, só que no capítulo 8º, né? Então, a lei, como sempre os espíritos falam, a lei é de progresso, todos nós vamos progredir. Agora, como que a gente vai fazer esse processo vai depender da gente. Ou a gente vai pela dor, ou vai pelo amor, né? Tem aquela história que o Emmanuel diz que para a gente progredir só vertendo água, ou através do suor do trabalho, ou através, né, da dor, né? Você das lágrimas, quer dizer, e aí você sofre tanto que chega uma hora que você fala: não, agora eu já sei, não quero sofrer mais, então vou trabalhar a si mesmo, né? E trabalhar em prol do nosso próximo, né? Que é o nosso próximo que é o caminho, né, para a gente chegar ao Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que a gente quer para a gente. Então, se a gente souber fazer isso, eu acho que vai dar uma boa melhorada, né? O que vocês acham? Eu não tenho certeza. Você acha? Você tem certeza, né? Então, vamos lá, quer falar alguma coisa? Então, como ele fala lá, né? Que o trabalho põe em ação as forças da inteligência, né? É o quê? É a gente ir exercitando os nossos potenciais. Continua aí, Giovanni, por favor. Na infância da humanidade, o homem só aplica sua inteligência na busca do alimento, dos meios de se preservar do mau tempo e de se defender contra seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele para a procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Por suas pesquisas, sua inteligência cresce, seu moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria para a civilização. Tá bom, vamos parar aqui. Aí Kardec está explicando lá, na infância da humanidade, quer dizer, quando a gente era primitivo lá, né? O homem só aplica a sua inteligência na busca do alimento. Então, assim que a gente assume a condição da forma, né, hominal, né, que a gente passa a ter pensamento contínuo, que aí passa a ter inteligência, porque quando a gente está no reino animal, por mais que a gente ame, né, o nosso pet lá, aquele bichinho, aquela coisa toda, não tem pensamento,
né? O pensamento dele não é contínuo, é o quê? Princípio inteligente, não é inteligência ainda. E aí, na busca do alimento. Então, as necessidades, o quê? Extremamente materiais. É o quê? Alimento, abrigo, né? Meio de se preservar do mau tempo e se defender contra os inimigos, né? E, naturalmente, aquelas coisas da lei de reprodução, né? O sexo, e por conta de quê? Do instinto da reprodução, de permanência, né? De continuidade da espécie. E isso lá na nossa vida, o quê? Na infância da humanidade. E aí, será que hoje em dia ainda tem pessoas assim, ou a gente ainda viveu ou vive situações assim, né? A gente acorda, aí a pessoa vive para comer, a pessoa vive para se divertir, se proteger, e a pessoa vive lá para comer, dormir, reproduzir, né? A maioria, né? Infelizmente, né? Ainda dormem, né? Ainda dormem. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se pegar nessa situação, né? Porque ninguém está... A gente está aqui já na casa espírita, já é um princípio. Não que a gente seja melhor que ninguém, mas a gente já despertou que, além dessas coisas, a gente precisa o quê? Cultivar e alimentar o nosso verdadeiro eu, que somos nós, espíritos imortais, né? Então, quando Jesus falou lá, ensinou a oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão, que é pão espiritual. Também a gente pode pedir o pão material, sim, como está lá, pedir-vos será dado, porque a gente ainda tem necessidade da matéria, claro, mas a gente tem que pedir o quê? As condições, como a gente já comentou aqui, as condições, o fortalecimento para eu conseguir, né, o básico, né? O básico para a minha sobrevivência, porque eu estou num corpo físico, né? Então tem isso também. E ele continua aqui: Deus, porém, lhe deu a mais que ao animal, né? O desejo incessante do melhor. E é esse desejo de melhor que o impele para a procura dos meios de melhorar sua posição. Quer dizer, está inato no homem essa questão do quê? Do progresso. Porque todos nós temos embutido dentro de nós essa lei do progresso. Então, a gente está sempre querendo progredir, porque nós fomos criados simples e ignorantes para chegarmos à perfeição. Claro que perfeição relativa, porque perfeição absoluta é só o nosso Criador. Mas nós temos dentro de nós esse desejo. E sim, temos esse desejo de melhorar espiritualmente. Não é errado também termos o desejo de melhorar materialmente. O Espiritismo não condena, então vou viver só de pão e água, do meu... Não, dependendo da pessoa, por exemplo, a questão de supérfluo necessário, que a gente vê lá no final do Livro dos Espíritos, né? Que eu até esqueci a questão agora. Para uma pessoa que é um grande empresário, né? Ele vai precisar de bens, vai precisar de um carro bom, vai precisar de um lugar grande que possa atender as necessidades dele, para que ele possa fazer o trabalho dele, dar condições de outras pessoas, né, serem beneficiadas também com seus empregos. Então, tudo é questão. Agora, se eu já tenho, né, se esse empresário já tem tudo isso e quer mais e mais e mais, aí já recai num outro problema, que a gente não vai nem discutir agora, porque, né, sai um pouco. E aí, Kardec continua lá, que conduz as descobertas, as invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta, né? Então, lá quando o homem tem, o cientista, aquele desejo, né, de buscar, de aprender, de ver uma solução, tem essa condição aqui, né? Por exemplo, a pessoa que inventou ficou assim, eu oro pelo inventor do ar-condicionado. Uma bobeira, né, gente? O inventor do ar-condicionado, né? O inventor da penicilina, né? E de tantas outras coisas, de pessoas que se dedicaram àquilo ali, né? E são pessoas que já reencarnaram com essas missões aí, né? De dar esse avanço, né, para a humanidade. Quando Jesus, né,
no princípio da Terra, colocou aqui, né, aquelas almas primitivas e tudo. E depois ele colocou, né, aquele povo lá, os exilados daquele sistema de capela. Foi por quê? Porque eles precisavam também de terem, né, como nós agora, estamos nessa transição planetária. Quem não se afinizar com essa mudança do planeta, não é Deus que vai, sai daqui. Não. Vibracionalmente, a gente não vai poder continuar mais na Terra. Porque a Terra vai passar para um planeta o quê? Planeta de regeneração. E aí, mas também foi útil aqueles espíritos virem, porque eles já tinham um conhecimento intelectual muito grande, né? E auxiliaram no progresso da Terra. E aqui também a gente vê que os espíritos podem auxiliar também o nosso progresso, né? Dando as intuições, mas sempre a gente vendo o quê? Buscando, a gente tem que buscar. Não é o cientista, um cientista espírita, me ajuda, doutor Bezerra, aí não fazer nada. Não, sim, vai pedir ajuda do doutor Bezerra, vai pedir ajuda dos cientistas, dos espíritos benévolos, mas ele está ali trabalhando dia a dia, né? Aí a gente vê, às vezes, ele vai dormir, sonha com alguma coisa, acorda e já tem a resposta, né? Então, a gente vê que sempre a lei do trabalho, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Por suas pesquisas, sua inteligência cresce, né? Como a gente falou, seu moral se depura, porque a gente também vai percebendo, estudando, né? Estudando as leis de Deus, estudando, né, como a gente está fazendo aqui, a gente vai refletindo, a gente vai evoluindo, a gente vai vendo que, poxa, não é certo fazer isso, porque eu vou causar um sofrimento ao meu irmão. Se eu tivesse no lugar dele, como seria, eu não gostaria, e a gente vai evoluindo, né? A gente vai se trabalhando ali. E as necessidades do corpo, o sucesso e as necessidades do espírito. A gente tem a nossa necessidade, mas também temos que cultivar o quê? Cuidar do corpo e do espírito, como a gente já viu lá anteriormente, né? Cuidar das duas coisas. Geralmente a gente cuida muito do corpo, né? Das coisas materiais, e esquece um pouco de alimentar o espírito ali. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria para a civilização. Então, o homem só vai evoluir, só evoluiu porque está buscando o quê? O alimento espiritual, como nós estamos fazendo aqui. E os demais companheiros de outras religiões também. O importante é buscar o reino de Deus, né? Buscar as coisas espirituais. Quer falar alguma coisa, seu Carlos? Está tão pensativo? Quer? Quer falar, Luiz? Então vamos continuar aí. Entretanto, o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo em um grande número deles. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e sem a reexistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todo dia para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado atualmente do que nos primeiros tempos do mundo, pois que, a cada renascimento, todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo a cada existência alguma coisa a mais, passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então, o que Kardec está colocando ali, né? Entretanto, o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida de encarnado, é bem pouca coisa, comparado à vida de espírito, né? Espírito imortal. Nossa existência é apenas um instante da nossa trajetória de espírito imortal, né? Imperceptível mesmo em grande número deles. Às vezes a gente até vê que o nosso progresso, a gente começa a reparar, né, que a gente está na casa espírita, está melhorando um pouquinho, mas às vezes a gente nem se dá conta, né, que a gente está melhorando, porque vai de pouquinho em pouquinho, né?
Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e sem a resistência da alma? Então já mais um argumento a favor da comprovação da reencarnação. Porque se essa fosse só uma existência e morreu, acabou, o que ia acontecer? Né? Não ia ter essa continuidade, porque as descobertas e depois aquele ali que já tem já adquiriu um certo conhecimento, né? Aí vai desencarnar, depois ele vai reencarnar, vai trazer esse conhecimento, né? E aí vai tendo aquele crescente, né? Tanto na ciência como na questão moral, né? E ele coloca ali: se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com elementos primitivos. Só teríamos aqui elementos primitivos. Tendo tudo a fazer, tudo a aprender, não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado atualmente do que nos primeiros tempos do mundo, pois que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. E aí a gente vê pessoas falando assim: mas o mundo está muito ruim, antigamente que era bom, antigamente que era isso, antigamente... Será? A gente vê que antigamente coisas eram consideradas normais que hoje são crimes, né? Então, olha o progresso, olha quanto bem se faz hoje em dia. É porque ninguém sai por aí divulgando que numa noite, que lá o repórter lá, que a gente não vai deixar nomes, né, fala que teve tantas coisas ruins, mas ele não vê quantas pessoas que saem de noite distribuindo quentinhas, que saem pegando as pessoas na rua, que saem tratando, ou aquela pessoa, aquela alma abnegada que passa lá no CTI com uma pessoa que às vezes não tem nenhuma relação de parentesco. E todo o bem que é feito, isso ninguém noticia. Por quê? Porque para o mal que está dominando ainda, porque somos um planeta de provas e expiações, né? Não interessa divulgar o bem, né? Isso? Não vamos, abafa, vamos falar coisa ruim. Vocês podem ver que o dia inteiro é repetida a notícia ruim. A notícia boa, quando dá um trocinho pequeno, né? Agora, a coisa ruim é de manhã, é na hora do bom dia, isso, depois na hora do almoço, na hora do café da tarde, de noite, no jornal da madrugada, e é replicado para todo mundo, e aí a gente clica ali, aconteceu isso. Gente, quando a gente faz isso, a gente está dando visualização para aquela coisa ruim. A pessoa vai ganhar dinheiro com aquilo ali. E sem dizer da parte espiritual que a gente vai fazer o quê? Uma conexão de pensamento, como a gente está falando aqui. Quando a gente se liga com o nosso Criador, com os bons espíritos, pedindo, fazendo aquela ligação mental, fazendo aquele trabalho, Jesus, buscando, a gente não consegue a sintonia, a gente não consegue, pode a gente não conseguir naquele momento que a gente quer, o que a gente quer, mas com certeza a gente vai ter o que a gente precisa, que é aquele alento, que é aquela resignação, né? Porque como a gente enxerga só a vida só no ponto de vista material, a gente acha que aquilo ali é o melhor para a gente. Mas quem sabe é o quê? É Jesus, é o nosso guia. Então, eu acho que é uma questão da gente também, como você falou, de Leon Denis, da gente... Disciplina do pensamento, olha lá o título, e reforma do caráter. A gente disciplinar o nosso pensamento para a gente saber pedir. Tem até uma mensagem de Emmanuel, que é no livro, eu acho que é Caminho, Verdade e Vida, que chama Que Buscais? Que Jesus pergunta, porque várias pessoas chegaram para se candidatar a discípulo de Jesus. Aí, o que vocês estão buscando? O que vocês querem de verdade, né? O que você espera? Até eu lembrei que às vezes o Newton pergunta, quando a pessoa chega querendo trabalhar, o que você espera da casa espírita? O que você espera do trabalho? O que a gente está buscando? O que você acha? Posso fazer Pode, claro. Esse ponto que você falou de que as pessoas falam, e a maioria fala, que antigamente era melhor, na minha época não era assim. Isso não procede.
A própria história mostra, né? Mostra. A gente não precisa ir a 2000 anos, 1000 anos. No próprio início da Revolução Industrial, né? Não tem 300 anos? Sim, né? sim. As mulheres e as crianças nos Estados Unidos e na Europa trabalhavam 14 horas por dia, Sim. sem folga. Né? Hoje isso acontece muito menos. Por quê? Muito É menos. uma evolução do pensamento humano. Sim, Né? com certeza, isso aí, bem colocado. Aí, então, a gente vamos passar, então, além que passa gradualmente da barbárie à civilização material e dessa civilização moral, né? Então, como ele coloca ali, né? O intelecto a gente vai mais facilmente desenvolver. E aí a gente tem que desenvolver junto também o quê? A parte da moral, a parte do sentimento, né? A parte espiritual. Vamos lá para 3, 4 e 5, para a gente terminar, porque é o mesmo assunto. Se Deus tivesse exibido o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. Se o tivesse eximido do trabalho da inteligência, seu espírito ficaria na infância, no estado de instinto animal. Eis porque Deus fez do trabalho uma necessidade para o homem, lhe disse: procure e acharás, trabalha e produzirás. Dessa forma, o filho das tuas obras, delas serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Muito interessante, né? Obedecendo a esse princípio. Tá bom. Quer comentar esse terceiro aí? Bem, aqui nós temos um exemplo de causa e efeito, né? Sim, da lei de causa e efeito aí, né? Lei de causa e efeito. Na realidade, nós somos frutos de nós mesmos. Exatamente. Se o Deus tivesse eximido do trabalho físico, os membros ficariam atrofiados, o trabalho intelectual, o espírito ficaria na infância. E como ele colocou ali, procure e acharás, trabalhe e produzirá. Dessa forma será filho das suas obras. Delas terá o mérito e será recompensado segundo o que tiveres feito. E também, tanto de bem quanto de mal. A cada um segundo as suas obras, né? É esse o cuidado que a gente tem que ter, né? Como é que a gente está pedindo, o que a gente está buscando, o que a gente está procurando, porque tudo que a gente procurar, a gente vai achar, de bom e de ruim. Né? Continua lá no 4. É obedecendo a esse princípio que os espíritos não livram o homem do trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções inteiramente feitas e prontas para serem produzidas, de maneira que ele só tivesse que pegar o que lhe pusessem nas mãos, sem ter necessidade de se abaixar para apanhá-las e nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer e o mais ignorante transformar-se em o sábio. E tanto um como o outro atribuiriam a si mesmos o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve alcançar, e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: anda e tu o atingirás, encontrarás pedras sobre os teus passos, olha e afasta-as tu mesmo, nós te daremos a força necessária se as quiseres empregar. Aí ele aconselha lá, né? Vê o livro dos Médiuns, capítulo 26, item 2, 9, 1 e seguinte, que depois a gente vai ver aqui, né? Então, como a gente estava colocando aqui, né? A gente tem que fazer o nosso esforço, a gente tem que buscar, a gente tem que trabalhar, né? Se trabalhar e trabalhar também em prol do próximo, em prol da gente mesmo, tanto material quanto espiritualmente, né? Aí ele coloca ali, né? Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei de trabalho. Então, gente, por mais que a pessoa queira, que ache que o paraíso é ficar lá, ó, deitado na rede, até, vocês sabiam, não sei se vocês já ouviram falar, que uma vez eu vi uma reportagem falando sobre uma cidade paradisíaca lá no Ceará, uma praia lindíssima, e o índice de depressão e de suicídio era imenso das pessoas que viviam ali. E aí?
Eu fiquei, na época, não tinha muito, estava pouquinho nova na doutrina, eu falei assim, gente, um lugar lindo desse, queria eu, não posso ir lá nem de férias, nem para visitar, que eu não tenho dinheiro. E eles têm aquela maravilha, aquela praia, aquela coisa linda, maravilhosa, depressão e suicídio. Olha aí. Porque não é o que é material, né? E aí você vai, claro que na reportagem mostrou que também era porque eles não tinham perspectiva nenhuma de vida, de sair dali, né? Muitos não tinham se acostumado a trabalhar em outra coisa que não fosse a questão da pesca, não tinham se acostumado, não tinham, né, ou não tiveram oportunidade, dependendo de cada caso. E é o que ele está colocando ali, os espíritos não vêm livrar a gente dali do trabalho, né? Mesma coisa, meu guia protetor me ajuda, me melhorar, me ajuda a dar aula aqui. Eles vão ajudar, mas se eu não estudar, não é maldade não, gente, porque como é que eles vão acessar alguma coisa no meu cérebro se eu não tenho nada? No cérebro aqui, eu não estudei. Estou de boa, vou para lá, doutor Herman, me ajuda aqui, Baltazar Altivo. Como que eu vou te ajudar, minha filha? Você não sabe, né? Como é que você vai explicar uma coisa sobre orações, subordinado, para uma criança que não sabe nem escrever? Né? Não tem subsídio para ter ali alguma coisa, né? Aí o que ele está colocando ali, né? Anda e tu atingirás. Aí eu lembrei, né, da questão do Lázaro, quando Jesus veio, foi dada toda aquela história que vocês já sabem. O que ele falou, né? O próprio Lázaro mandaram tirar a pedra, né? E levanta, né? Levanta. Ele não foi lá, vem Lázaro, eu vou te levantar, eu vou te botar em pé. Né? Também lá, quando Pedro, entre aspas, ressuscita, né? Porque na verdade a gente sabe que esse fenômeno de catalepsia, né? Depois na Gênesis é explicado isso lá no final, sobre os milagres. E aí a menina que estava lá, morta, né, Tábita, né, que tinha até esquecido o nome de grego dela, o outro nome dela. E aí o que ele falou? Tábita, levanta-te. Né? Então, quer dizer, a gente tem que se levantar, como ele está colocando aqui. Encontrará pedras sobre o teu espaço. Não vai ser fácil, não. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Mas, na verdade, não é que as coisas sejam difíceis, as coisas são trabalhosas, né? E como a gente ainda acha, porque a gente está muito, como o nosso companheiro falou, muito mais para o lado da materialidade, da inferioridade do que da angelitude, a gente ainda está muito ligado nas sensações imediatistas, né? Então, eu preciso comer, eu tenho que caçar, aí eu vou caçar. Né? E aquelas sensações, só pensa naquilo ali. E aí a gente acha que às vezes aquela pedra no nosso sapato, aquilo é ruim, realmente é ruim, muitas vezes, né? Não estou dizendo que não seja, mas às vezes vai ser aquilo ali que vai impulsionar a gente a procurar, né, a parte espiritual, não é isso? Muitas pessoas só procuram assim, esse socorro, né? Olha, afasta tu mesmo, quer dizer, a gente tem que afastar. Como é que a gente vai afastar? Orando, mudando o nosso comportamento, pedindo auxílio aos espíritos que eles vão ajudar. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não falou, eu vou tirar o fardo vem a mim que eu vou liberar vocês geral daqui das provas, das expiações. Não. Aliviarei. Dá força para a gente carregar a nossa própria bagagem. Que a gente mesmo que ajuntou, né? A gente mesmo que se coloca nessa situação, né? Aí lá no livro dos médiuns, esse item 291 é perguntas sobre os interesses morais e materiais. O que ele vai perguntar aqui para os espíritos? Qual é o tipo de pergunta que a gente pode fazer? A gente pode fazer pergunta sobre o interesse moral, material, ele vai explicando que sim, dependendo do caso. Mas qual é a questão mais assim, pungente aqui? Por isso que Kardec recomenda que a gente faça essa leitura do livro dos médiuns. Porque ali o Kardec fala sobre essa questão da ciência, né? Não seria muito melhor, então, que os cientistas, mais ou menos assim, que os espíritos dessem logo a descoberta das doenças, né, o progresso? E aí, o que os espíritos colocam? Não, por quê?
porque precisa desse progresso, desse trabalho, dessa parte que toca na obra da criação. O homem precisa fazer o esforço. Então, o cientista, quando ele tem essa intuição de, através de um sonho, descobrir, ele já vem trabalhando naquilo há muito tempo, se esforçando, perdendo noite de sono. E a mesma coisa somos nós. Quando a gente se esforça, os espíritos vêm, a nossa frequência à casa, a nossa dedicação ao trabalho, a nossa dedicação na questão do estudo, de querer se modificar, de querer melhorar, eles vão auxiliar. Porque também eles não podem fazer o nosso trabalho. Por quê? A gente não pode pegar nosso filho, fazer o trabalho de casa por ele, porque senão ele não vai aprender, não é isso? Embora muita mãe queira fazer isso, né? Trabalhinho de casa, vem tudo perfeitinho, né? Quando você olha assim, isso aqui não foi a criança que fez, né? Mas enfim, e assim somos nós, a gente tem que aprender, né? Continua aí para a gente terminar, Giovanni. Sob o ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e a recebereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar, e como anjos de Tobias, eles vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta, mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância. Sem isso sereis abandonados a vossas próprias forças, e mesmo as quedas que sofrerdes serão a punição do vosso orgulho. Este é o sentido dessas palavras do Cristo. Buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Então, tudo aquilo, Kardec fazendo agora o fechamento desse item, tudo que a gente já comentou, né? Então, pedi a luz que leve ao nosso caminho, e ela vos será dada. Senhor, que eu veja, que eu tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Pedir forças para resistir ao mal. Senhor, me dá força para eu não fazer mais aquele ato que eu sei que está de desacordo com a lei de Deus. Me dá força para eu não ir lá e brigar com aquela vizinha fofoqueira, né? Enfim, pedir a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. Meu guia protetor, eu hoje vou ter que ir num lugar difícil, me acompanha, preciso de você, né? Como o anjo de Tobias, aí Kardec explica lá embaixo, que é fazer uma viagem ao mundo do seu pai, um judeu célebre, é uma historinha, né, que tinha um anjo, que ele foi acompanhado de uma pessoa que ele achava que era um encarnado, e depois quando ele chegou no lugar e viu que era um anjo, né, que é o anjo Rafael. E assim nós, né, nós estamos às vezes caminhando, a gente acha que não está sendo ajudado, mas a gente está. Nosso protetor está ali do nosso lado, que a gente está tão desesperado que a gente não consegue perceber. Então, pedir bons conselhos, ele jamais... Então, vai dando aí várias dicas para a gente conseguir o que a gente precisa, aqueles bens, verdadeiros bens que Jesus colocou lá, né? E aí ele coloca lá, mas com humildade e não com arrogância, não é? Meu Deus, você não está vendo, não? Quanto que eu estou sofrendo? Poxa, eu estou desempregada há 3 anos. Humildade. Senhor, Tu sabes da minha necessidade, Senhor. Humildade, como que é difícil. E não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às próprias forças. Sei que os guias vão falar, tu está esperneando aí? Então fica aí esperneando. Não é isso? Quando a gente fala, quando a criança se joga no chão, deixa a criança se espernear aí. Né? Esse é o sentido dessas palavras do Cristo. Buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Né? E eu achei bonitinho, né, que eu não tinha percebido ainda isso. Quando Kardec fala aqui, batei a nossa porta, quer dizer, dos espíritos protetores, e Kardec está se incluindo, né? Como lá Leon Denis sempre colocou, que aqueles que lessem as páginas dele iam estar fazendo um vínculo de amizade com ele, e que quando precisasse, ele viria em socorro da pessoa, né? Então a gente às vezes acha que a gente não é digno,
né? Mas vamos pedir, agora como que a gente vai pedir, né? Eu acho que é a chave aí. Alguém quer fazer alguma colocação, falar alguma coisa? Então vamos terminar aqui o nosso estudo, né? A semana que vem a gente continua. Quer fazer a prece de encerramento? Então vamos agradecer a Jesus. Mestre querido, como foi bom, Senhor, virmos até aqui hoje. Como foi bom, Senhor, ouvir o conselho dos bons espíritos. Ajuda-nos, Senhor, para que saibamos o que pedir, como pedir, para que saibamos trabalhar em nós, Senhor, a conquista desse homem novo dentro de cada um de nós. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso dia. Nos blinde, Senhor, de todas as influenciações negativas do mundo material, pois que estamos iniciando o dia e muitos de nós vamos para resolvermos as coisas materiais. Por isso te rogamos, Senhor, abençoa todos nós, que todos possam sentir a presença dos vossos guias a vos dizerem: vem. Que todos possamos, Senhor Jesus, estarmos realmente sintonizados com os nossos benfeitores. Pedimos também, Senhor, que envolvas essa casa de amor, que envolva cada trabalhador, Senhor, especialmente aos diretores desta casa, especialmente, Senhor, a eles que são os mais atingidos. Ajuda-os, Senhor, para que tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir, e a todos nós também, Senhor Jesus, que sejamos protegidos de todo o mal. Que seja também, Senhor Jesus, envolvida ainda todos os trabalhos que serão realizados nessa casa. E assim, Senhor, pedimos também a Tua permissão, a permissão desses amorosos benfeitores, mas sobretudo nosso Pai, para que possamos, em nome do amor, encerrarmos o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.